Imobiliária Sistema passa a apresentar programa Direto do Coração. Programa Direto do Coração. Muito bom dia, estamos aqui nessa manhã abençoada. Esse é o primeiro programa, um programa importante, um programa especial, um programa Direto do Coração, um programa para você, família. E nós estamos aqui nessa manhã especial de sábado, no primeiro programa, para a gente ter um momento muito importante, um momento do bate-papo. Um bate-papo muito gostoso, uma entrevista com o líder do ministério, o Bispo Jaime, e nós vamos ter esse momento. Gostaria que você participasse conosco, que você ficasse aí, porque o programa Direto do Coração está começando agora. E nós temos a alegria nesse momento, nesse dia, no primeiro programa, o programa Direto do Coração, de entrevistar, de falar com o Bispo Jaime, que é o líder do ministério, que é o presidente, o fundador do ministério Brasil Novo. Muito bom dia, Bispo Jaime, é uma alegria poder recebê-lo aqui no nosso programa Direto do Coração. É uma alegria e nós queremos ouvir um pouquinho da tua história, saber como é que foi a tua conversão, e nós queremos dar início então nesse programa, no primeiro programa que vai ao ar todo sábado às 9 horas da manhã, nesse bate-papo. Muito bom dia. Bom dia, Bispo. Bom dia aos queridos amigos, a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo agora. Bispo, na verdade, eu tive, literalmente, foi um encontro com Deus. E através desse encontro com Deus, aí sim, eu passei realmente a entender o processo da conversão. Mas foi fundamental esse encontro, porque na verdade, quando eu digo encontro com Deus, Bispo, na verdade eu era uma pessoa muito cética, porque eu fui criado desde muito pequeno, eu fui criado viajando com meu pai, e ele tinha muitos vendedores, trabalhava com vendas, e eu cresci naquele meio. E você imagina você, Bispo, um garoto de 9 anos, que teve um período da minha vida que eu fiquei enfermo. Meu pai precisou me tirar da escola e eu passei então a viajar com ele. Uma infância difícil. Uma infância difícil. Na verdade, uma infância difícil porque eu tive praticamente 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, uma depressão infantil. E imagina você, Naquela Bispo, época, possível de se diagnosticar. Nos dias de hoje é um pouco incompreensível, naquela época mais ainda. Com certeza, imagina isso há 40 e tantos anos atrás. Depressão, nem se ouvia falar. Na verdade, nem os médicos sabiam. Então, precisei sair da escola nesse período. E meu pai, para me distrair, para que eu pudesse ocupar a mente, meu pai me leva então para viajar com ele, E eu viajei um período com ele e tal, e juntamente com esses vendedores que ele tinha, que eram vários, um garoto então passou a viver com homens bem mais velhos, e na verdade... O período do processo da formação literal do caráter. Aí que tá, a formação do caráter, Que é quando você começa a sair da infância para a adolescência. Então, primeiro, eu não tive infância. Segundo, eu não tive adolescência porque eu estava sempre acompanhado de homens muito mais velhos do que eu, Então, eu cresci assim, cético, Isso aqui é um relógio, isso aqui é uma aliança, isso é um sapato, isso aqui é um microfone. Então, eu acreditava nisso. As coisas espirituais eram longe de ser, então, compreensível na tua realidade. Com certeza, elas estavam bem longe. Precisava então literalmente de algo que fosse marcante e determinante para essa sua formação, que hoje é uma formação religiosa, um líder, uma pessoa que é um exemplo, mas havia essa necessidade do teu encontro ser um encontro diferente. Na verdade, bispo, se hoje eu entendo
Se eu não tivesse, bispo, o encontro literal, eu acho que eu jamais me converteria. Mas Deus tinha um propósito, bispo. Propósito maior. Deus tinha um propósito na minha vida. E esse encontro que eu tive, né, numa cidade do Paraná, engraçado, bispo, que não foi numa igreja, não foi em casa, mas foi num hotel. Olha, é importante a gente destacar isso também. Foi um encontro porque Deus é assim, Ele se revela das mais diversas formas e nós precisamos estar atento ao chamado de Deus para a nossa vida. Então foi de uma forma surpreendente, atípica. Surpreendente, atípica. Eu acho, bispo, que na verdade, eu acho que simples palavra, hoje eu fico maravilhado das pessoas se converterem, ter um encontro com Deus através de uma mensagem, através de uma palavra, não é? Mas eu acho que devido à formação do meu caráter, então isso que eu vejo a maravilha de Deus, é isso que eu vejo como Deus é tremendo, como Ele é maravilhoso. Então Ele conhecia tudo que eu havia passado, então Ele teria que se manifestar para mim de uma forma diferente. De uma forma diferente. Para que houvesse essa total e plena mudança. Bispo Jaime, para as pessoas que estão nos acompanhando, esse é o primeiro programa Direto do Coração. Sim. Inclusive, nós temos anunciado, vamos ter um quadro específico, que é um devocional, que o senhor vai estar todo sábado trazendo uma meditação, uma reflexão. É até importante a gente estar podendo dizer isso também. Desse chamado, do chamado de Deus, para esse momento da conversão. Houve alguma coisa que pudesse assim, destacar, assim, Deus está me chamando para algo específico. Eu me converti, mas Deus está me chamando para algo, para uma missão. Quando é que foi que o senhor teve essa dimensão de que Deus estava te chamando depois da sua conversão para esse chamado específico? Na verdade, bispo, depois desse encontro que eu tive com Deus nessa cidade do Paraná, num quarto de hotel, eu acho que Deus escolheu aquele momento justamente para que eu pudesse entender realmente tudo o que estava passando. E depois desse encontro que eu tive, dessa experiência real com a pessoa do Senhor Jesus, eu comecei aí então uma caminhada, né? Foi uma caminhada, foi um progresso, foi um processo, dia após dia. Exatamente. Comecei uma caminhada lenta e gradual. Por isso que eu digo, a nossa conversão, ela é de uma forma diária. Todos os dias nós crescemos na presença de Deus quando o buscamos. E eu comecei a me aproximar, bispo, a entender aquilo que Deus tinha para mim com as coisas que me aconteceram. Na verdade, bispo, eu sou um privilegiado. Eu me acho um privilegiado porque Deus tratou comigo de uma maneira impressionante. Então eu vi isso, por exemplo, bispo, eu vi isso em uma pescaria, eu vi isso quando eu escapei de centenas de anzóis de espinhel, que a espinhel é uma corda que se amarra para pegar os peixes no fundo do rio, são cordas amarradas sobre cordas com anzóis, e arrebentou uma dessa corda, que ela é esticada fortíssima. Então aqueles anzóis passaram, me atingiram. Então, vários livramentos, exatamente. Várias situações. No dia a dia eu comecei a compreender que havia algo mais, né? E eu comecei... Havia um propósito muito maior. Havia um propósito maior na minha vida, bispo. Havia um propósito maior. Eu comecei isso, eu perceber isso no dia a dia. A tua formação profissional de ser um líder de equipe, de vendedores, na verdade já era o preparo de Deus para esse momento do chamado ministerial, para liderar, porque hoje o senhor lidera vários pastores, são um corpo de presbíteros, várias igrejas, e nós vamos ao longo dos programas estar passando um pouquinho da história de cada igreja. Uhum. Então isso também foi fundamental, na verdade já era o preparo de Deus para esse chamado, né? Na verdade, bispo, assim que meu pai faleceu, eu assumi a empresa. Eu assumi a empresa e assumi os homens também. E eram mais de 50, 60 homens. Representando as suas famílias, né? Várias famílias. Teve oportunidade que nós tivemos aí uma equipe de até 70 homens, né? Até 70 homens
nós comandávamos, porque a Rosirene sempre esteve comigo, né? Sempre esteve junto. Depois que o meu pai faleceu, nós assumimos juntos e aí nós demos sequência. Então, o bispo, o que eu acho maravilhoso é isso. Deus pegou já o que eu tinha, canalizado evidentemente para um lado errado, não era para o lado profissional, não é? E Deus então canaliza esse potencial que eu já tinha, não é? Esse dom que Ele mesmo me deu, não é? Mas que eu canalizava para o lado profissional. Então Deus então fez o quê? Com que eu canalizasse essa liderança para o lado espiritual. Algumas pessoas, elas têm visto exatamente o que tem acontecido no Ministério Brasil Novo. E a gente pode perceber que literalmente só pode ser a mão de Deus. Sim. De uma garagem, eu gostaria que o senhor pudesse contar um pouquinho sobre isso. De uma garagem a gente chegar e ter essa dimensão, e hoje agora com um programa de televisão, porque tudo iniciou em uma garagem. Na verdade, bispo, desde o meu encontro com Deus, né, que eu friso bem isso, desde o meu encontro com Deus no quarto de hotel, que foi impactante, foi fulminante, no sentido assim de realmente de tocar mesmo e dizer: Deus existe, Deus está aqui, Deus é comigo, Ele existe, e aquela coisa forte. Tudo que aconteceu depois, bispo, foi de maneira extraordinária. Tanto é que o senhor está se referindo à garagem. Exatamente. Ali naquela garagem, eu não posso deixar de mencionar aqui o homem que olhou para mim e viu em mim que acreditou no chamado, que é o pastor Jeremias. Quero mandar, com certeza ele está assistindo, quero mandar um abraço para o pastor Jeremias, que foi o homem, como o senhor disse, bispo, que acreditou, não é, no chamado. E nós vamos falar sobre o Ministério Brasil Novo daqui a pouquinho. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sexta-feira, em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo. Acesse www.radiobrasilnovo.com. Notícias, atualidades, bate-papo, dicas de saúde e o melhor da música gospel. radiobrasilnovo.com, tocando a verdade que liberta. Às 15h ele entregou sua vida em nosso favor. Foi ferido e levado para a cruz. Mas um vento naquele dia espalhou em toda a colina um doce espírito inundando corações. Hoje esse mesmo espírito sopra em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo, transformando corações, curando e libertando na força do amor de Jesus. Ministério Brasil Novo. Jesus Cristo é a resposta. Família tem 7 letras. 7 é o número da perfeição. O número de Deus é 7. Campanha da Família. Em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo. Para você que ligou a televisão agora, esse é o programa Direto do Coração. Direto do Coração de Deus, para a minha vida e para a sua vida. E hoje, no primeiro programa, um programa super especial, uma entrevista muito importante, e nós vamos ter esse momento, a continuação desse momento. Bispo Jaime, a Bispa Rosirene, que aqui estamos falando agora sobre o ministério, a continuação do ministério, que nasceu numa garagem e hoje tem alcançado tantas e tantas vidas. Graças a Deus, né, Bispo? Tem mesmo. Eu tenho muita alegria de falar isso, eu tenho muita alegria dos testemunhos, né, daquilo que Deus tem feito. Restauração de família, restauração de drogados, pessoas sendo curadas das mais diversas enfermidades. Tudo isso, Bispo, aconteceu, conforme eu estava dizendo no bloco anterior, quando um homem, pastor Jeremias, viu
Potencial. O potencial chamado. Viu o chamado. Então ele me disse um dia, Jaime, tem uma garagem lá no bairro Brasil Novo, não tinha asfalto, nada. Isso faz 10 anos. O Ministério esse ano, o Ministério completa esse ano. Anos, mas tem mais de 10 anos. Mas tem mais de 10 anos, né? Isso. A verdade é essa. E aí ele me faz o convite e lá vamos nós. Nessa garagem iniciamos um trabalho ali, a princípio com meia dúzia de pessoas, né? E depois Deus foi abençoando, os milagres foram acontecendo naquela garagem, as pessoas foram sendo abençoadas, foram divulgando no bairro, boca a boca, o que estava acontecendo, o que Deus na verdade estava fazendo, e ali foi enchendo, que até que não comportou mais. A garagem já se tornou pequena. Se tornou pequena, bispo. Aí nós tivemos obrigatoriamente, não é, e com muita felicidade. E um passo de fé também, já iniciar a compra de um imóvel para montar a igreja lá no bairro. Exatamente, foi um passo de fé, de coragem, não é, porque nós poderíamos alugar, mas na verdade era um barracão praticamente abandonado, que nós ali, com a ajuda dos irmãos, adquirimos num passo de fé, e assim foi, não é? Também ficou pequeno a igreja que nós construímos ali, não é? Compramos também pela fé o terreno do lado, compramos o outro terreno e assim... Onde hoje é a nossa igreja sede, né? O bairro Brasil Novo. Exatamente, o Ministério, própria, né? Ministério Brasil Novo, talvez você não conheça, Ministério Brasil Novo recebe, na verdade, esse nome devido ao início que foi no bairro Brasil Novo. No próprio bairro. Aliás, é um nome que é um nome profético, bispo, é um nome... Exatamente. É um nome profético. É engraçado, interessante que Deus escolheu, né, o exato, bairro. Eu achei engraçado isso, sabe? Providencial, uma providência divina. Porque Deus escolheu de iniciarmos um projeto num bairro cujo nome Brasil Novo. E o que nos chama a atenção é o fato do senhor não ter trazido para o senhor, ou seja, uma das visões do ministério é a formação de líderes. Tanto que nós temos um curso de teologia, formação, capacitação de liderança, da onde foram surgindo todos esses pastores e os presbíteros, que também ao longo dos programas nós vamos estar trazendo aqui para contar um pouquinho das experiências de vida. Então o fato também de não chamar para si essa responsabilidade, sim, é sua, mas o fato de não chamar para si e ampliando isso daí foi fundamental para o crescimento do ministério. Na verdade, bispo, o que aconteceu? Devido já essa linha que eu já tinha de trabalho, fez com que hoje, não é, nós fôssemos do sistema episcopal, que é o sistema de bispos, não é, que nada mais é do que supervisores, inspetor, não é? Na verdade, o bispo é uma função, não é? O chamado é pastoral, o bispo é uma função. E o senhor disse não trazer para si. O que acontece? Para o ministério crescer, se você centralizar, não tem como se abrir para que outras pessoas com chamado também, assim como alguém viu, assim como o pastor Jeremias viu o chamado na minha vida, eu também pratico isso, né? Eu observo o chamado. Aliás, o próprio Jesus, ele não trazia para si a responsabilidade. A função de Jesus foi levar e formar. Porque ele sabia que o tempo dele seria porque se não houver a formação de líderes, não haveria a implantação das igrejas. Hoje nós temos várias e várias igrejas, os endereços estão saindo, enquanto nós estamos batendo esse papo, as pessoas quiserem também saber de uma igreja mais próxima da sua casa, a implantação da igreja. E o que tem sido muito marcado e marcante no ministério, além da visão do ministério, é essa questão família
cura e libertação, porque não há um culto que não haja o poder de Deus sendo manifesto, uma pessoa sendo curada, sendo liberta, sendo transformadas. Nós vemos no ministério vários e vários jovens que deixaram as drogas, hoje são pastores do ministério, outros que vieram com a vida destruída e são pastores do ministério, família restaurada. Então família, cura, libertação verdadeiramente esse tem sido o foco principal, essa manifestação do poder de Deus. Na verdade, os evangelhos, todos eles, né? Se você pegar ali de Mateus até João, os evangelistas, tudo, você nota que ali é cura, libertação, restauração, né? E isso inclui família. Família. Isso inclui família. Porque a família nasceu no coração de Deus. O nosso foco é muito forte, nós dedicamos muito em cima investimos na família. Tanto é que temos um culto chamado culto da família, que é os cultos aos domingos. Perfeito. Por que nós investimos na família? Porque nós cremos que a família, bispo, é a base de um cristianismo sadio, um cristianismo abençoado, um cristianismo que forma gerações abençoadas, e tudo isso está na estrutura por trás que é a família. Tanto é que uma das marcas também, quando as pessoas identificam, olha, essa igreja do Ministério Brasil Novo, aquele símbolo da família, que foi algo inspirado por Deus, óbvio, aqui nós valorizamos a família. Essa literalmente é uma das bases, como também é a frase que nós temos dentro das nossas igrejas e fora também. Jesus Cristo é a resposta, e é a resposta para tudo. Com certeza, bispo. A família hoje é fundamental para que nós tenhamos um evangelho forte, pessoas equilibradas, pessoas abençoadas, sabe? Pessoas felizes, bispo, né? Isso tudo é a família, o investimento na família. E nós temos, bispo, o senhor sabe muito bem disso, nós temos muitas restaurações. É impressionante, famílias que chegam destruídas do ministério, e ali elas são restauradas. Por quê? Porque o foco é a família, né? Porque nós investimos na família. E Deus é família, não é? É verdade. A questão da libertação, e quando a gente fala em libertação, não é apenas libertação espiritual, mas a libertação de um modo geral, vícios, drogas. Tem sido ao longo desses 10 anos, tem sido também um fator importantíssimo, fundamental, essa questão aí. As pessoas vêm para o ministério e elas são libertas mesmo, são curadas. E a questão que eu gostaria de destacar é a prosperidade que há na vida de todas as pessoas que são membros, que entendem, porque não adianta a gente fazer uma falsa ideia. Se não houver prosperidade, Jesus prometeu isso, prosperidade, alegria, uma multiplicação 100 vezes mais aqui nesse tempo presente, não apenas a nossa salvação, esse é o foco principal do Ministério Brasil Novo, focamos a salvação, mas a prosperidade. Sem a prosperidade seríamos então, digamos que a gente seria uma igreja com um fundamento vazio, né? E a prosperidade é algo muito marcante no Ministério Brasil Novo. Jesus Cristo, você pode observar que ali na multiplicação dos pães e dos peixes, porque além de família, que nasceu no coração de Deus, além de libertação, que permeia todos os evangelhos, ali permeia a libertação. Salvação, nem entramos em questão, porque salvação é priori. Salvação é priori. É o alvo principal. Não se entra em questão, é priori, é o alvo principal. Agora, além da família, além daquilo que permeia todos os evangelhos, que é a libertação, e consequentemente a Bíblia toda, você vai notar que Jesus quer, e o desejo dele, porque a Bíblia diz assim, né? Os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de bem e não de mal. Então, o que o Senhor tem para a gente é ainda nesta terra. Porque ele diz claramente para Pedro, na parábola ali do jovem rico, ele diz ali no finalzinho do contexto ali, ele diz assim, né, para Pedro, olha Pedro, não há aquele que nesta terra que tenha deixado casa, pai, mães, irmãos, que não receba 100 vezes mais
ainda nesta vida e no porvir. É uma promessa. Porque, na verdade, Pedro tinha uma ideia assim, bispo, que felicidade só depois que morresse, que era na eternidade, no céu, vamos dizer. E Jesus ali, ele quebra isso aí. Ele diz, não, Pedro, você vai ser feliz aqui ainda. Então nós temos a felicidade, bispo, ela é completa em todos os aspectos. Todos os aspectos. Família, quer dizer, há uma ligação saúde, em tudo. Exatamente, financeiro. As pessoas falam, tem uma ideia errada, mas o financeiro, Deus Deus resolve o problema de saúde, Deus resolve o problema da família, Deus só cura. Quer dizer, então, nas finanças parece que Deus não se importa, né? Mas não é assim. Ali na passagem do milagre da multiplicação. Fica muito claro isso, né? Da multiplicação, em inúmeras outras palavras. Mas eu acho lindo, eu fico emocionado quando eu digo isso. Porque naquela passagem do Evangelho de João, que quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele já tinha, bispo, operado o milagre. Jesus já tinha feito todo o milagre. A manifestação do poder de Deus já tinha acontecido. Era só despedir a multidão. Mas Jesus, ele se preocupa para encher a barriga do povo. Ou seja, Jesus se preocupa nas necessidades básicas do povo também. Bispo. E nós temos visto isso, nós temos visto essa verdade que tem realmente sido esse divisor de águas. Porque senão não adianta, bispo. O Senhor é um Senhor completo. Com certeza. No mundo tereis aflição. Não vamos dizer que nós não temos luta, dificuldade, batalha, temos. Mas, não é? Nós temos a alegria. E a alegria de Cristo tem que ser completa. Tem que ser completa. É familiar, é libertação, é cura, é salvação, enfim. Né? É uma cadeia, né, que converge para a nova Canaã celestial. Graças a Deus. Então nós queremos encerrar o programa de hoje agradecendo mais uma vez e dizer para você que está aí em casa que esse é apenas o começo, só o começo de muitas coisas que vão acontecer e toda semana, todo sábado, um devocional, uma palavra especial com o Bispo Jaime no programa Direto do Coração. Obrigado, Bispo, obrigado, Bispa. Deus abençoe a sua vida também. Estaremos de volta no próximo programa com muitas mais atrações e desejamos o melhor de Deus para a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sexta-feira, em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo. Acesse www.radiobrasilnovo.com. Notícias, atualidades, bate-papo, dicas de saúde e o melhor da música gospel. Radiobrasilnovo.com. Tocando a verdade que liberta. Às 15h ele entregou sua vida em nosso favor. Foi ferido e levado para a cruz. Mas um vento naquele dia espalhou em toda a colina um doce espírito inundando corações. Hoje esse mesmo espírito sopra em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo, transformando corações, curando e libertando na força do amor de Jesus. Ministério Brasil Novo. Jesus Cristo é a resposta. Família tem 7 letras. 7 é o número da perfeição. O número de Deus é 7. Campanha da Família. Em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo. Programa Direto do Coração. Imobiliária Sistema apresentou Programa Direto do Coração.